A Jaqueline é psicóloga, formada na Universidade Federal de Santa Catarina, né? E ela está aqui totalmente capacitada para trazer essa mensagem, essa palavra ao teu coração. Com certeza, ela irá aplicar conceitos que ela conhece, que ela tem dentro de tudo aquilo que ela já aprendeu, de tudo aquilo que ela tem aplicado na experiência clínica dela. Mas, acima de tudo, eu tenho plena convicção que ela tem uma palavra de Deus que vai encontrar o teu coração e as necessidades da sua vida. E não se apoie em toda a capacidade técnica que a Jaqueline tem. Ela tem muita, ela está totalmente preparada. Mas apoie-se em Deus. E peça que nesse momento o Senhor prepare a tua mente e o teu coração. Que o Senhor prepare a tua vida para receber esta palavra. Como se prepara uma terra para que receba a semente, essa semente germine, essa semente cresça e ela possa frutificar. Que assim hoje seja o teu coração. Peço que o Senhor esteja então preparando, porque a Jaque já está preparada. Já oramos, né, Jaque? Ela está totalmente preparada, tanto tecnicamente quanto espiritualmente. Peço que o Senhor então prepare o teu coração, para que nessa tarde ele seja um lugar onde o Senhor vai plantar a semente dele, onde ele vai colocar a vontade dele, para que frutifique e assim seja a tua vida abençoada em nome de Cristo Jesus. Tá certo? Vou orar mais uma vez pela Jaqueline, então vou pedir que você mais uma vez me ajude, feche os teus olhos e ore comigo também, pedindo que o Senhor abençoe a vida da Jaqueline. Pai, nós colocamos a Jaque diante do Senhor nesse momento, pedimos que o Senhor use toda a sua capacidade, sua mente, o seu coração, o seu intelecto, o seu espírito nessa tarde. Que os lábios da Jaqueline sejam usados, ó Pai, por Ti, de maneira poderosa. Que ela tenha a unção do Teu Espírito, ó Pai. E que ela seja realmente como uma flecha, certeira e produtiva na vida daqueles a quem o Senhor quer bem. Abençoe também a vida de cada uma das mulheres que está aqui à tarde. Abençoe os seus corações, prepare suas mentes, seus ouvidos, e que elas sejam, ó Pai, profundamente impactadas neste momento, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Jaqueline, Deus te abençoe. Amém. Então, boa tarde. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Mas eu acho que eu quero descer. Tudo bem? Quero descer. Eu prefiro ficar assim, bem melhor. Como o pastor já falou um pouquinho, né? Então, me chamo Jaqueline, né? E eu sou psicóloga, né? Me formei em psicologia tem pouco tempo, né? Mas mais do que uma psicóloga aqui, né, conversando com vocês, né, eu quero falar também como eu mesma e a minha experiência de vida com Deus. Né? Mas vocês podem ter certeza que, ao preparar essa palestra, esse estudo, né, eu fui pesquisar. Eu trouxe aquilo que a psicologia, enquanto ciência, tem para nos auxiliar. Mas, por trás de tudo isso, eu acredito, né, eu tenho plena convicção de que o Espírito Santo ele está trabalhando aí. Né? Dani, está pronto? Eu queria, assim, antes de falar um pouquinho mais, né, a gente fazer uns combinados. Eu nunca falei para tantas pessoas. Então, assim, né, a gente está um pouquinho nervosa, aquela coisa. Mas está tudo bem. Mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês, mulheres lindas, maravilhosas, né? Estou vendo várias convidadas aqui, minhas. Estou muito feliz que vocês estão, né? Depois eu quero mencionar também a Terezinha está aqui, ela é coordenadora de um projeto muito bonito aqui na cidade, que é Amigas do Bem Viver, né? Um projeto que presta apoio a mulheres que estão vivenciando a experiência de câncer, né, Terezinha? Então, está aqui também conosco, e é um grande prazer, uma grande honra, né, ter todas vocês aqui.
Então, o nosso tema, né? Vencendo os traumas para viver uma vida feliz. Bom, antes de eu dar início, eu preciso fazer um comunicado importante, que vai ser um dos nossos combinados. Se ao decorrer dessa palestra, algo em vocês mover o coração de vocês, mover os sentimentos, as emoções, de forma que realmente te mobilize, eu quero muito que você entre em contato comigo, que você procure ajuda, tá? O tema que a gente pode trabalhar aqui pode ser delicado para algumas de nós, pode tocar em algumas coisas, né, que até então estavam aí calminhas, quietinhas no seu cantinho, talvez num lugar obscuro. Então, se isso acontecer... as crianças podem descer. Crianças podem descer, vai ter uma atividade para vocês. Criançada bonita. Ó, vão lá na porta, lá. Vamos esperar as nossas crianças descerem, então. Certo. Continuando, então. Eu quero deixar esse aviso, esse primeiro combinado, por favor. Ao final, eu vou deixar o meu contato, você pode entrar em contato comigo, certo? Eu vou reforçar esse combinado ao final também. Como eu falei, eu quero aqui reforçar, além da questão do conteúdo técnico, das técnicas, das teorias que a psicologia nos traz, eu quero ir além disso, porque eu acredito no poder do que há além disso, certo? Então, eu quero deixar isso claro também para vocês, né? Uma forma da gente fazer o nosso combinado. Tudo bem? É assim? Eu não sei mexer nessa canetinha. Deu? Deu. Então, já falei um pouquinho de mim. Eu sou daqui dessa cidade, sou natural de Toledo. Estou voltando para cá depois de viver quase 6 anos em Florianópolis, onde eu fiz a minha graduação em psicologia, né? Eu sou uma entusiasta quando o assunto é pessoas e suas complexidades. Eu amo gente. Eu amo trabalhar com pessoas, né? E eu tenho um grande desejo da minha vida, que é ajudar o meu próximo também por meio dessa profissão. Né? Também porque eu creio que existem outras formas. E é um desejo que eu tenho no meu coração. E eu coloquei ali como uma curiosidade, assim, que eu amo as crianças. Eu gosto de observar crianças, gosto de brincar com as crianças, porque elas têm muito a nos ensinar. Muitas vezes elas mostram aquilo que a gente já perdeu, né? Que o tempo nos levou e que muitas vezes as experiências dolorosas também. Então, eu gosto muito de observar crianças e de aprender com elas. Eu não sei nem para onde eu aponto esse trem, gente. Vocês me desculpem, viu? Os objetivos da nossa tarde, então. Eu vou aqui abordar com vocês um conceito de trauma. Eu estou trazendo como um conceito, porque podem haver outros. E eu vou trabalhar com uma perspectiva, certo? A gente vai aqui apontar as possibilidades psicopatológicas das situações traumáticas. Quando um trauma, ele se torna algo patológico e gera prejuízo real na nossa vida. Diferenciar, então, o conceito de trauma e um conceito de mágoa, porque muitas vezes eles podem ser confundidos na questão dos sentimentos. Fazer uma breve análise de perfil, utilizando 2 exemplos de figuras históricas que vivenciaram traumas. E aqui eu vou utilizar exemplos bíblicos muito interessantes. Apontar uma interpretação, então, de como essas pessoas vivenciaram suas experiências. Apresentar uma definição de perdão, e eu vou falar sobre o perdão como uma possibilidade de vencer isso,
né, de ressignificar e vencer, passar por essa situação dolorosa que o trauma causa, certo? Apontar o perdão, então, como a gente pode superar essas situações, como algo que nos ajuda. E aplicar uma dinâmica final, né? Esse vai ser os nossos objetivos dessa tarde. Então, vamos lá. O que é trauma? Né? O que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em trauma? Eu, quando era criança, costumava cair e me quebrar muito. Eu já quebrei braço, perna, de tudo. E a gente sempre escutava do médico que havia um trauma, né? Porque quando o osso ele quebra, ele perde aquilo que era, né? Ele era a sua originalidade é transformada, porque algo acontece, algo externo vem e transforma aquilo ali, certo? Então, o que é trauma? Esse termo, ele tem a sua origem no grego, e vem aí, significa ferida, significa furar, né? E aí, como eu falei, ele é utilizado na medicina para identificar consequências de uma violência externa, de algo que vem de fora, né? Está relacionado a eventos de sensação de morte ou quase morte. O que é isso? Morte real, né, de alguém que seja próximo a mim, que eu veja isso, né? Um acidente, por exemplo. Eu gosto de utilizar o acidente. Um acidente de carro, por exemplo, onde eu estou nesse carro e outra pessoa sofre e morre nesse acidente, né? Eu vivi ali uma situação de quase morte, porque a minha vida esteve em risco também, e eu vivenciei uma morte real. Alguém que estava comigo morreu. Então, o trauma ele tem relação com isso, com essa experiência, essa sensação de morte ou quase morte, porque é algo que fere a nossa integridade. Olha lá, a noção de integridade física e também psicológica. Então, não é algo simples. A gente gosta de brincar assim, você me deixa traumatizada desse jeito, né? Mas não está aí, não. Né? Trauma é algo mais complexo. Tem essa relação, né? Algo que nos toca de forma que a nossa integridade ela é questionada, ela é colocada em vulnerabilidade. Aqui. Eu queria ler essa citação, então, de um texto. É um artigo de uma escritora portuguesa, mas dá para a gente ter uma noção. E aqui lembra que eu falei, eu vou utilizar algumas questões técnicas para a gente entender, né, o que é de fato, mas eu quero trabalhar melhor isso com vocês daqui a pouco. Então, segundo o DSM-4, o DSM-4 é o Manual Diagnóstico em Saúde Mental. Para nós que trabalhamos com saúde mental, ele é aquilo que a gente se baseia para entender os sofrimentos psicológicos, certo? Ele está na sua 5ª edição, então esse aqui é a edição anterior. Define trauma como experiência pessoal direta com um acontecimento que envolva morte ou ameaça de morte, ferimento grave ou outra ameaça à integridade física, ou observar um acontecimento que envolva morte, ferimento, ameaça à integridade de outra pessoa, ou ter conhecimento acerca de uma morte violenta ou não esperada, ferimento grave ou ameaça de morte, ou ferimento vivido por um familiar ou amigo íntimo. A resposta da pessoa ao acontecimento deve envolver um medo intenso, sentimento de incapacidade de obter ajuda e horror. O que é isso, então? Lembra que eu falei aqui para vocês sobre a questão da nossa integridade física ser posta em xeque em situações traumáticas. Então, aqui ela está falando de uma questão mais física, né? Diante de uma situação de ameaça de morte, real ou não, né? A pessoa ela é afetada de forma que ela sente tanto medo que ela muitas vezes não consegue reagir, né? E aí a gente vai entrar numa outra questão que é o estresse agudo.
Geralmente, as situações difíceis em que a gente desenvolve futuramente algo de um transtorno mental, ela tem relação com esse estresse agudo, certo? Aqui, eu também posso colocar, pessoal, quando nós descobrimos uma doença extremamente grave, ela pode se transformar em um trauma para nós. Porque a vida ali está sendo, de certa forma, ameaçada. Então, uma doença grave pode se transformar em uma situação traumática. Uma situação de abuso, tanto psicológico grave quanto abuso físico, também pode se tornar uma situação traumática para quem vive. Porque a integridade física daquela pessoa está sendo colocada em xeque, da mesma forma que a sua integridade psicológica. Uma violência, relacionamentos extremamente abusivos, também podem ser consideradas situações traumáticas. O resultado que isso gera pode ser considerado traumático. Agora a gente vai entrar um pouco nessa questão do plano psíquico. Eu peço perdão por talvez estar um pouquinho, meio denso, mas eu acho que é interessante a gente entender um pouco da questão do conceito, um pouco mais teórico, um pouco mais técnico, para daí a gente entrar na questão prática, como a gente traz isso para a nossa vida, como a gente pode ver isso. O autor que eu trouxe aqui como exemplo é Freud, que é um autor dentro da psicologia. Na verdade, ele é o pai da psicanálise, que é uma linha aí, terapêutica. Mas o que ele trata? Que o trauma ele é um choque violento, capaz de romper a barreira protetora do ego, podendo acarretar perturbações duradouras sobre a organização psíquica do indivíduo. Tá, o que é isso? Quando ele fala em choque violento, é algo que nos toca tão profundamente, de forma negativa, geralmente, que tudo aquilo que é a nossa organização psíquica, a forma como nós nos colocamos, nos entendemos como pessoa, certo? Quem nós somos? É abalada, é estremecida. Quando ele fala aqui, nessa barreira protetora do ego, ele está falando do eu. Todos nós temos a nossa forma de ser e nós temos a nossa forma de se proteger também. Os nossos pensamentos, os nossos valores, faz de nós quem somos. Porém, quando uma situação extremamente difícil e traumática nos toca, isso pode ser abalado e gerar em nós uma mudança na nossa dinâmica psíquica, que vai se apresentar no nosso comportamento. Esse mesmo autor também ele traz que o trauma, quando negativo, geralmente ele se torna um verdadeiro entrave, uma verdadeira dificuldade para o desenvolvimento do psiquismo, que é o nosso desenvolvimento psicológico, da nossa forma de pensar, da nossa forma de sentir. De certa forma, é isso que ele está querendo falar do psiquismo aí. Funcionando como um corpo estranho, que impede o processo, do pensar, levando a alguns casos à desorganização. O que ele está querendo dizer aqui? Quando nós vivenciamos uma situação extremamente difícil, nós mudamos. Vou pegar um exemplo. Um exemplo, às vezes, que é um exemplo simples. Sofremos um acidente. Eu sofri um acidente e eu estava na condução do veículo. Eu não consigo mais dirigir depois disso. Eu não sinto mais segurança. Ao entrar dentro de um carro, começo a sentir o meu coração acelerar, eu fico extremamente nervosa, eu não consigo, eu começo a chorar. Mudou. A minha dinâmica mudou, porque algo aconteceu. Certo?
E isso está relacionado com esse estresse agudo, porque todas essas reações que eu descrevi têm a ver com o estresse. Até aqui tudo bem? Está bastante técnico, né? Vamos trazer isso para a nossa vida real, para a prática. Muitos dos traumas que implicam em nós uma mudança que muitas vezes a gente não percebe, acontece na nossa infância. A maioria. O abandono, uma violência sexual quando nós somos crianças, negligência paterna ou materna. Tudo isso são situações que geram em nós traumas, que vai se apresentar na nossa vida adulta, geralmente, como sintoma. Aí a gente entra na questão da patologia do trauma. Né? Aqui eu já falo do DSM-5 e eu trago a questão do fator de estresse agudo, para vocês entenderem um pouco. Né? Então, esses traumas infantis, eles se expressam na nossa vida adulta, geralmente nas neuroses, nos sofrimentos, nas psicopatologias. Né? Muitos casos de sintomas de pessoas que sofrem de transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, transtornos de personalidade, quando pesquisada a sua história, descobre-se que, na infância, essa pessoa sofreu uma situação traumática, uma situação considerada traumática. E aí, são N possibilidades. Né? Eu não tenho como esgotar aqui com vocês esse tema. É impossível. Porque ele é extremamente extenso. Certo? Mas a gente vai tentar chegar em alguns lugares. Eu sou uma criança, certo? Na nossa infância, o que a gente espera? A gente espera ser cuidado, a gente espera ser suprido por aqueles que deveriam ser os nossos cuidadores. Nós esperamos ser amados, certo? Pelos nossos pais, pai, mãe, avós, quem cuida de nós. Quando isso não acontece de forma natural, quando a gente tem uma falta disso, isso gera em nós uma impressão profunda, que pode vir a se tornar uma ferida. Não é mesmo? Agora, eu já cresci, eu sou um adulto. Isso significa, então, que traumas é somente na infância? Não. Na nossa vida adulta, nós também podemos sofrer algo que gere em nós, né? Algo tão profundo que transforme a nossa dinâmica. Como eu acabei de falar aqui, uma violência. Uma situação de relações abusivas. Por que eu estou repetindo aqui? Não é? O que mais a gente tem visto na mídia hoje em dia são histórias de feminicídio, não é? Geralmente resultado de relações abusivas, onde o homem, né, tem uma postura de, muitas vezes, dominar sobre a mulher violentamente. E a mulher, muitas vezes, se sujeitando a essa situação, sem saber como sair. Né? Uma dificuldade muito grande. Pensa uma situação dessa. Ela é traumática ou não? Ela é. Ela vai gerar nessa pessoa, quando não misericórdia, quando não a morte, que é muitas vezes o caso, uma dificuldade de se relacionar novamente? Provavelmente. Uma desconfiança do outro, uma dificuldade de se conectar com o outro. Tudo isso aparece nos sintomas. A gente chama isso de sintomas, certo? Seguimos um pouco. Eu sei que estou sentindo que está denso, mas a gente já vai desenrolar esse negócio, hein? Deu para ter uma noção técnica do que é um trauma? Eu queria entrar nessa questão para que a gente entenda que traumas, eles não são coisas banais, eles são complexos.
eles são acontecimentos que transformam a nossa dinâmica psíquica, certo? Que gera em nós resultados no real, na forma como nós nos comportamos, na forma como nós agimos, na forma como nós nos relacionamos. Ele tem implicações em todas essas dimensões da nossa vida. Por isso a complexidade, certo? Por isso que ficou um pouquinho denso, para a gente conseguir entender um pouco desse conceito. Né? Os traumas, e aí a gente pode falar de situações, eu entro nas questões patológicas, o DSM-5, ele traz vários transtornos relacionados a traumas. E provavelmente vocês já ouviram falar de estresse pós-traumático, não é mesmo? Obrigada, Simone. Em contextos de guerra, é muito comum esse transtorno aparecer. E a gente vê muito aí pela questão dessas últimas guerras que têm acontecido, certo? Então, esse termo se torna mais comum. Né? Mas agora eu quero entrar numa outra questão para a gente começar a aplicar isso. Né? Trauma é muito diferente de mágoa. Né? A mágoa, ela vem do latim, né, e representa sentimento. Aí a gente entra no campo dos sentimentos, né, como a gente experiencia as coisas, como a gente sente. Né? Desgosto, descontentamento, certo? Ressentimento, pesar, tristeza. Né? Vem aí com a mágoa. A mágoa geralmente está relacionada a algo que outra pessoa comete contra mim, que faz comigo. Então, às vezes, alguém me ofende e eu fico magoado com essa pessoa. Às vezes, num contexto de trabalho, no trabalho acontece uma situação que a gente não gosta e a gente identifica aquela pessoa como o culpado da situação, e eu fico magoado. Mas é importante entender que esse sentimento é meu e é seu, não é do outro. Então, a mágoa, ela vem com esse arcabouço de sentimentos aí, mas é tudo nosso. E a gente projeta no outro. E isso se torna extremamente tóxico para nós. Porque projetando no outro, a gente fica chateado, corta relações, procura culpados, nutre dentro de nós um sentimento, uma amargura, um ressentimento, que vai muitas vezes nos envenenando, certo? Que gera em nós sintoma. Muitas vezes nós adoecemos por estar nutrindo esse tipo de sentimento dentro de nós. E tudo isso é nosso. O outro muitas vezes nem sabe do que está acontecendo. Eu estou trazendo isso porque logo mais eu vou convidar vocês para a gente se implicar nisso. Vencer traumas, vencer mágoas, vai muito da nossa posição, do passo que a gente dá para isso. Não vai ser simplesmente algo que vai vir do além, assim, não. Mas é a minha postura diante desses acontecimentos. Sartre tem uma frase muito interessante, O que a gente faz, o que eu fiz, o que fizeram de mim. É mais ou menos isso. Os sentimentos, então, eles são seus. A mágoa, ela gera desconforto emocional. E ela causa um mal-estar. Lembra lá do trauma? Quando é uma situação que vem de fora? Algo acontece, vem de fora. Muitas vezes algo que eu não tenho controle. Um acidente, eu não tenho controle. Quando eu sofro uma violência, eu não tenho controle sobre isso. Uma situação de guerra, eu não tenho controle sobre isso. Está fora, está me atingindo, está vindo de fora. Agora, a mágoa, ela está dentro. Ela está aqui. E é eu que vou projetar isso para fora no outro. Certo? Está tudo bem até aqui?
Tá denso, né? Tá bem conceitual, mas eu quero que vocês consigam compreender essas questõezinhas para a gente chegar onde a gente quer. Tudo bem? Agora, a gente já conceituou, né? Já deu aquela pincelada assim, o que é um trauma, né? O que a gente pode entender como trauma. Diferenciou isso de que é uma mágoa, né? E agora eu quero convidar para a gente tomar como exemplos, né? Eu vou trabalhar com vocês aqui hoje o livro de Ruth. E buscar entender como as duas personagens principais desse livro, que é Ruth e Noemi, podem nos ajudar a entender o que é isso, o que é trauma, o que é mágoa, o que eu posso fazer para superar isso na minha vida, né? Então, eu quero ler Ruth, capítulo 1, eu vou ler os primeiros versículos, e aí a gente vai trabalhar com esse texto, certo? No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimento em toda a terra de Israel. Por este motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com a sua esposa e seus 2 filhos a fim de morar ao menos por algum tempo nas terras de Moabe. Esse homem se chamava Ebimeleque. Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer. E Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos, solteiros. Logo depois, se casaram, e suas esposas eram jovens moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth, e permaneceram nestas terras por uns 10 anos. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Um dia Noemi soube em Moabe que o Senhor visitara seu povo, provendo-lhes boas colheitas. Então ela se aprontou para deixar Moabe com as suas noras. Elas partiram dos campos de Moabe com o objetivo de voltar para Judá. Contudo, durante a caminhada, sugeriu a elas: ide, voltai cada qual para a sua casa, que o Senhor vos trate com a mesma bondosa lealdade com que tratastes os falecidos e a mim mesma. Até aqui. Então, nós temos aqui 2 mulheres. O livro de Ruth tem outros personagens, mas as protagonistas da história é Noemi e Ruth. Noemi, ela era judia, de Belém, eu acredito, porque ela estava morando ali. Ela era esposa de Elimeleque, certo? Ela era mãe de Malom e Quilion. E depois veio se tornar a sogra de Orfa e Ruth. Já Ruth, ela era gentia, ou seja, ela não era do povo judeu. Ela era de Moabe, onde Ruth foi morar com o seu esposo. Então, ela havia saído da casa dos seus pais para morar com a família do seu esposo, quando ela se casou. Ela era a esposa de Malom, um dos filhos de Noemi. Só para a gente entender um pouquinho quem são essas 2 mulheres. Vamos pensar em Noemi. A palavra que diz que Noemi e seu esposo foram para Moabe, porque a terra onde eles moravam, Belém, estava passando por uma crise econômica.
Não havia alimentos naquele lugar. Eles não tinham como sobreviver naquele lugar, certo? Eles foram obrigados a sair da sua terra, a ir para uma terra estrangeira, a ir para outra cultura, né? A viver com outros povos, porque a situação não estava favorável para eles ali. Aí já começam as dificuldades de Noemi. Quando nós somos obrigados a deixar a nossa terra, o nosso lugar, a nossa cidade, por uma situação difícil como essa, né, não porque eu quero, não porque eu vou a passeio, mas porque se eu não for, eu posso morrer, né, eu estou numa posição de refugiado. Eu não tenho escolha. Se eu não fizer isso, se eu não for, eu posso morrer. A minha vida corre risco, né? Então a situação já não estava muito boa, né, para esse momento de se mudar, né? Mas ela seu esposo, seus filhos foram lá para Moabe, certo? Lá em Moabe, o que acontece? Depois de algum tempo, seu esposo vem a falecer. Numa terra estrangeira, né, um outro povo, Noemi fica sem seu esposo. Tudo bem, ela ainda tinha os seus filhos, né? Seus filhos se casaram, então ela ganhou noras, né? Ela se dava muito bem com as suas noras, né? Mas pouco tempo depois, seus 2 filhos também vêm a falecer. E detalhe, esses filhos não deixaram netos para ela. Para a gente entender o quanto isso é impressivo, né, algo expressivo, algo importante para Noemi, a gente tem que entender um pouco a cultura daquela época. Uma mulher viúva sem filhos era a expressão de total desamparo. Total desamparo na cultura daquela época. Noemi se via totalmente desamparada. O que eu vou fazer agora? Perdi meu marido, perdi os meus filhos, tenho as minhas noras, mas não é justo com elas, né? Eu vou mandá-las embora. Noemi levou paulada em cima de paulada, né? Até chegar aqui. Foi obrigada a se mudar? Perde seu esposo, e a Bíblia não fala como que foi isso, se foi uma morte natural, se não, né? O que aconteceu? Fala que eles vieram a morrer, como eles morreram a gente não sabe. E aí, olha só, diante de toda essa situação difícil, olha o que Noemi vivencia, sente, experiencia. Não me chamem de Noemi, a feliz, que é o significado do nome dela. Chamem de Mara, a amargurada. Porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Diante de tanta dor, uma situação tão difícil, o que aconteceu com Noemi? Ela se amargurou. Ela estava em sofrimento. E ela tinha razão para estar, não tinha? Afinal, ela tinha perdido tudo. Porque a Bíblia fala que ao voltar, quando ela fala que aqui ela volta para Judá, ela volta ainda de mãos vazias. Tinha perdido o marido, tinha perdido os filhos e não tinha posse alguma, não tinha recurso algum. Ela estava extremamente triste, amargurada, sofrendo por causa daquilo, por causa de tudo que ela tinha vivido. E a primeira coisa que Noemi faz é procurar um culpado para essa situação, afinal. E quem que ela culpa? Deus. Diante da morte, a gente vai culpar quem? Deus. A primeira pessoa que ela encontra para projetar essa dor e essa culpa é Deus. Porque o Deus Todo-Poderoso, olha o que Ele fez comigo. Olha a situação em que eu estou.
Eu não estou dizendo aqui que ela não tinha o direito de estar triste e estar sofrendo. Muito pelo contrário. Ela tinha. O que aconteceu com ela foi real, foram perdas reais. Não é fácil. Mas olha a posição que ela toma. Vamos perceber a posição que ela toma diante disso. Certo? Agora vamos ver Ruth. Né? Ruth, ela era moabita. Né? E ela decide, quando a sua sogra fala para ela voltar para a casa dos seus pais, ela fala, não, eu vou ficar com a senhora. Será que Ruth não estava sofrendo também? Ela ficou viúva cedo, né? Perdeu seu marido cedo, não tinha filhos, não tinha nenhum filho sequer desse casamento. Ela já tinha saído da casa dos pais para morar com a família do seu esposo, que era de outra cultura, de outra religião. Teve que passar por todo um processo de adaptação para estar ali com eles. E ainda por cima vai com sua sogra para outra cidade, para outro lugar, porque eles retornam a Judá. Ruth também estava sofrendo. Ela perdeu o seu esposo, não tinha filhos, ela não queria voltar para a casa dos pais. Vai saber qual o sentimento que ela tinha sobre isso. Não, eu não quero voltar. Seria uma vergonha voltar. Ou sei lá. A Bíblia não fala o motivo que ela... do porquê que ela não voltou. Porque Orfa voltou para a casa dos pais. Então, ela tinha essa possibilidade de voltar, mas ela não quis. Ela quis ficar com Noemi. Talvez ela se compadeceu da situação da sua sogra, mesmo dentro do seu sofrimento. Mesmo naquele momento em que ela estava sofrendo ali. Ruth mostra aqui para nós um exemplo de resiliência. Resiliência. Capacidade adaptativa. Ela também estava sofrendo, tinha sofrido percas extremamente importantes e irreparáveis. Porém, olha o posicionamento que ela toma. Não, sogra, eu vou ficar com você. Aonde você for, eu vou. Onde você morrer é onde eu vou morrer. Eu vou cuidar de você. E eu não estou falando aqui que a posição de Ruth é melhor ou pior do que Noemi. Mas eu quero que vocês percebam como cada uma delas vivenciou a dor e o sofrimento que estavam passando. É aí que eu quero que vocês percebam. Uma delas se fechou no seu sofrimento, na sua dor. Procurou culpados para se justificar. Noemi, ela não conseguia ver o que estava para além daquilo. Ela não conseguiu ver que, mesmo com todas as suas perdas, Ruth tinha ficado com ela. Ruth a amava. Ela não conseguia ver prazer nisso. Mesmo com todo o sofrimento, ela não conseguiu encontrar a alegria de poder voltar para sua terra, porque estava tendo oportunidades lá novamente. Ela não conseguiu entender que talvez nisso tudo, Deus tinha algo a fazer ali. Ela não conseguia ver nada disso, porque ela estava imersa no seu sofrimento, na sua dor, na sua angústia, nas suas perdas. E isso a vendou. Isso não deixou que ela visse nada além da sua dor e do seu sofrimento. Já Ruth, apesar de estar sofrendo, e eu coloquei aqui 2 versículos para a gente entender, mas parece que Ruth não está sofrendo, né? Mó fortuna ela, ficou com a sogra, aguentou a sogra, foi lá para outra cidade, vou me mudar e tal, né? Não estava fácil, né? E isso, eu tirei aqui algum exemplo que Ruth, ela entendia que ela era uma estrangeira, né? Que ela não fazia parte do povo judeu, porém ela decidiu adorar o Deus judeu, né? Adorar o Deus dos judeus, o Deus verdadeiro, né? Ela falou para Noemi,
teu Deus será o meu Deus. Ela tomou essa decisão, mas ela sabia que ela não era daquele lugar. Ela tinha esse entendimento. E isso poderia gerar nela uma baixa autoestima, um sentimento de inferioridade. Olha só, quando Ruth vai trabalhar nos campos de Boaz, e a gente já vai entrar aí, né, ela fala aí, Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: por que o Senhor reparou em mim e é tão bom para mim que sou estrangeira? O Senhor está sendo muito bom para mim. O Senhor me dá ânimo falando comigo com tanta bondade. Me dá ânimo. Ou seja, Ruth não estava tão bem assim. Pois eu mereço menos do que uma das suas empregadas. O sofrimento de Ruth pode ser expresso aqui, nesse sentimento de inferioridade, né? Esse sentimento de baixa autoestima. Quando ela fala que o Senhor me dá ânimo, ou seja, se o Senhor me dá ânimo agindo assim comigo, é porque eu não tenho sentido ânimo em muitas coisas. Não tenho sentido prazer em muitas coisas, mas eu estou aqui, eu estou lutando, né? Quando elas chegam em Judá, Ruth fala para Noemi: sogra, eu vou procurar um campo aí para trabalhar, né? Estão colhendo, quem sabe eu posso ir lá e um trabalhador deixa que eu pegue as espigas que caiam, porque a gente precisa se virar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer alguma coisa. É mais ou menos assim, vamos imaginar, né? Que ela chegou e falou, a Noemi falou, tá bom, vai lá. Né? Ao tomar essa decisão, a não ficar extremamente imersa no seu sofrimento, ficar inerte, não conseguir agir, não conseguir ver, não ter uma perspectiva do que eu vou fazer adiante, né? As coisas começaram a acontecer para Ruth. E, portanto, também, consequentemente, para Noemi. Por quê? Ruth foi trabalhar. Lá ela trabalhou nos campos de Boaz. Boaz era um parente deles. Portanto, na cultura, ele se tornaria responsável por elas. Inclusive, Noemi estava tão imersa que ela não conseguia nem ver isso. Que voltando para sua cidade, ela estaria perto dos seus parentes, das pessoas que conhecia. Talvez ela poderia sentir ali um alento no seu coração. Mas não. Ela estava preocupada com a sua amargura, com a sua dor, e não conseguia ver nada além disso. Nada. Se a gente olhar para essas duas mulheres, qual seria o exemplo melhor a ser tomado? A nossa forma de viver e sentir as coisas é muito particular. Porém, quando a gente toma consciência de algumas coisas, o passo a ser dado adiante é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Então, diante desse tema, eu não queria passar a mão na cabeça de ninguém. E eu não estou minimizando o sofrimento de ninguém. Como eu falei, tanto Noemi quanto Ruth estavam sofrendo. As duas sentiam o sofrimento de formas diferentes, né? Mas a partir do momento que a gente traz a consciência e entende o que está nos acontecendo, o que foi que nos feriu, quando a gente entende, quando a gente vê isso, olha, foi isso que aconteceu, isso me transformou e me gerou tal sentimento, me tornou uma pessoa assim, né? Eu tenho consciência. Então, a decisão de permanecer no mesmo lugar é minha. É minha decisão de permanecer no mesmo lugar ou não. É minha decisão.
que ela nos ensina, então? Como eu falei, Noemi, ela viveu perdas irreparáveis e isso a tornou extremamente amargurada. Ela perdeu o prazer na vida. A tristeza e o desgosto eram presentes na sua vida. Ruth, certamente, estava sofrendo tanto quanto Noemi. Mas, como eu falei antes, ela se mostrou mais resiliente. Ela foi para fora. Ela precisou. Eu quero fazer algo. Isso não significa que ela não estivesse sofrendo, como a gente falou aqui. E aí vem o desfecho dessa história. Eu queria deixar um convite, não é? Creio que todas têm acesso à internet ou têm uma Bíblia em casa, para que leia o livro todo, para que entenda toda a história. Mas olha o desfecho. Olha o desfecho. Louvado seja o Senhor que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Estavam falando isso para quem? Noemi. Que este menino venha a ser famoso em Israel. Que ele seja um consolo para o seu coração. E lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama. E ela vale para você mais do que 7 filhos. Falar para Noemi, no momento em que ela estava extremamente entristecida, amargurada, que a nora dela a amava e que ela valia mais do que 7 filhos, e entrar num ouvido e sair no outro. Então, só deu para notar que uma criança nasceu aí. Ruth, ela se casa com Boaz. Boaz, que era o dono dos campos de trigo, que era parente de Noemi, do seu esposo, se responsabiliza por elas, casa-se com Ruth, e Ruth tem um filho. E esse filho, ele é descendência, da família, dos homens da família de Noemi. E detalhe, Ruth foi avó de um dos homens mais importantes da história de Israel, que foi o rei Davi. Se a gente chegasse lá para Noemi e falasse tudo isso para ela, naquele momento em que ela estava extremamente triste, faria algum sentido? Não. Porque ela estava em si mesma, na sua dor, na sua angústia. Ela estava sofrendo. Mas Noemi, o neto que vai nascer, o seu neto que vai nascer, ele vai ser o vô do rei Davi. Tipo, o seu nome vai ficar na história de Israel. Não me interessa. Deus foi extremamente duro comigo. Olha o que Ele me fez. Ele me tirou tudo que eu tenho. Tudo que eu tinha, Ele me tirou. Olha o quanto eu estou sofrendo. Mas Noemi, olha o que vai acontecer daqui um pouco. Ela não ia entender. Ela não conseguiria ver. Ela não pôde ver. Não pôde. Porém, Ruth mesmo na dor e no sofrimento, ela manteve ali um resquício de esperança. Ela foi atrás. Ela arregaçou as mangas, foi trabalhar. Ela não estava se olhando para todo o sofrimento, mas ela tentava olhar para o que podia vir. Ela teve esperança. Ela foi adiante. E aqui, pegando esses 2 exemplos, e pensando na amargura que Noemi sentia, no sofrimento que ela estava vivendo, e na resiliência de Ruth, a gente vai entrar num conceito. Nada disso aqui poderia acontecer se no decorrer desse tempo
uma mudança de visão acontecesse, né? Da parte de Noemi também. Ela teve que ver, começar a ter esperança de certa forma. Chegou um momento que ela falou para Ruth, Ruth, você vai fazer o seguinte, você precisa casar de novo. Você vai fazer o seguinte, né? Deu as explicações para ela, para como ela demonstraria o interesse em casar com Boaz, que era o parente que tinha o dever de cuidar delas. Noemi, ela começou a sair disso, né? Ela precisou passar por um processo, né? A Bíblia não menciona, mas eu quero exercitar isso aqui com vocês. O perdão, ele se mostra indispensável e extremamente importante. E eu já vou mostrar de que forma. Eu quis trazer uma definição, mas a gente vai para além dela, tá? Uma atitude moral, então, o que é perdão? É uma atitude moral na qual uma pessoa considera abdicar do direito ao ressentimento, julgamentos negativos e comportamentos negativos, para com outra pessoa que a ofendeu injustamente, e ao mesmo tempo nutrir a compaixão, a misericórdia e possivelmente o amor para com o outro que o ofendeu. Então, o perdão, ele pode ser considerado um valor, pode ser entendido como um valor, mas ele também é um comportamento, é uma atitude, né? A definição diz que eu abdico, né, do direito de me ressentir com o outro que me ofendeu, né? Eu abdico desse direito, eu abro mão, né? Então, é mais ou menos assim. Eu estou extremamente triste e amargurada. Vamos pensar em Noemi. Primeira coisa que ela procurou foi um culpado, Deus, né? Ela projetou em Deus. Mas ela precisava tratar aquilo nela também. Se ela tivesse, logo de cara, abdicado desse direito de se ressentir, ela não teria culpado a Deus. Mas talvez ela teria se aproximado de Deus, ter ido chorar no colo de Deus as suas dores, e teria recebido dele consolo imediato. Mas ela escolheu se ressentir. Posteriormente, talvez esse processo mudou, ela entendeu que, né, Deus não fez isso porque a odiava, porque queria que ela sofresse, né? Não foi esse o intuito de Deus. Mas Deus tinha um plano maior o tempo todo, né? Talvez no nascimento do seu neto ela entendeu isso. A gente não sabe. Mas eu creio que ela tenha entendido isso. Para aqueles que perdoam, quando a gente libera perdão, quando a gente escolhe perdoar, e aí eu já vou entrar sobre a dificuldade que muitas vezes é perdoar, né? Espera-se que os comportamentos, os sentimentos, os pensamentos sobre as pessoas que nos fizeram mal venham a diminuir, venham a cessar, venham a ser ressignificados. Ao mesmo tempo que essas mesmas coisas de forma positiva venham a crescer, venham a ganhar lugar novamente, venham tomando corpo. E isso gera para a pessoa um bem-estar psicológico. E eu diria que não é só psicológico, mas é um bem-estar espiritual. O perdão, ele tem um poder e uma extensão que muitas vezes a gente não consegue entender. E nós temos ele nas mãos. É fácil perdoar? Não, não é fácil perdoar. Mas é possível. Basta a gente tomar essa atitude. Significa que se eu falar perdão, eu perdoei? Não. Mas a partir do momento que você decide no seu coração tomar esse posicionamento
de abrir mão desse ressentimento, de desconstruir a figura da pessoa que te fez sofrer, com o motivo de todo o mal que você vive na sua vida, e colocar essa pessoa, meu Deus, porque fulano, ele é culpado de eu estar assim, ele é o motivo de eu ser assim, isso é o motivo de eu ser desse jeito. A partir do momento que eu tenho a consciência, eu decido, não, eu não quero mais isso. Eu não quero mais ver a pessoa dessa forma. Eu não quero mais ver a situação dessa forma. Eu quero olhar com outros olhos. Aí já começa o processo do perdão. E aqui, eu acho que talvez um dos maiores exemplos para a gente entender o que é perdão está no próprio Jesus. Viajem um pouquinho comigo. Jesus, o tempo todo, que esteve na terra, ele não cometeu nenhum crime, ele não cometeu nenhuma falta, muito pelo contrário. Ele era exemplo ético de pessoa. Ele era, sim, aquele que questionava a religião farisaica da época. Os moldes, a religiosidade, isso sim. Mas ele não cometeu crime algum. E ele foi morto de uma forma extremamente vergonhosa para a cultura da época. Vocês já ouviram a expressão, eu lavo as minhas mãos. Então é tipo, lava as minhas mãos. Decide aí o que você quer fazer. Isso veio de Pilatos, quando foi julgar a Cristo. Porque ele viu que Cristo não tinha falta nenhuma, não tinha cometido crime algum. Porém, todo o povo, inclusive aqueles que ele ajudou, pediam a sua condenação. É claro que isso fazia parte de um plano muito maior que Deus tinha para a humanidade. O plano de salvação de Deus só pode ser concretizado por meio de Jesus. Mas Jesus, quando estava lá na cruz, ele olhou para todas aquelas pessoas que o traíram mesmo. E imagina que situação traumática vivenciar uma morte assim, quando você não fez absolutamente nada para merecer isso. O quanto isso não geraria dor, eu não aguentaria. Jamais. Jamais. Eu ia ficar extremamente ressentida e amargurada. Eu não ia conseguir. Mas ele aguentou tudo isso. E lá na cruz, ele pede, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não estava só perdoando aquele fato presente ali. O perdão que ele liberou naquela cruz foi muito além disso. Foi esse perdão que nos permitiu estar aqui. É esse o perdão que Jesus liberou ali. Ele abdicou do seu direito de se ressentir. Ele escolheu amar. Quando ele podia julgar e condenar, ele escolheu perdoar. E aí, a gente está chegando ao fim da nossa trajetória, pensando que Cristo,
Ele nos deu perdão por meio da cruz, pensando no poder que o perdão tem, tanto quanto a gente libera para o outro, né, quanto quando a gente recebe do outro também, eu queria convidar para que você refletisse sobre perdoar a si mesmo. E isso é muito importante quando a gente fala de situações traumáticas, de mágoas, de dores emocionais. Porque muitas vezes a gente se apega a isso. A gente se apega e muitas vezes inconsciente a gente se culpa. E a verdade é que muitas vezes nós não conseguimos liberar perdão quando a gente não é capaz de perdoar a si mesmo. Então, o convite que eu tenho e o instrumento que eu gostaria de trazer aqui, como uma forma de superar mesmo os traumas, superar as dores. E além disso, porque a vida há muito mais além dessa dor. Olha Noemi, muito mais aconteceu. Ela não, provavelmente se ela não se permitisse, né, e ela liberasse esse perdão, talvez, ela não ia conseguir ver nada disso. Deus tinha um plano maior ali, muito maior, que ela não fazia ideia, mas tinha. O instrumento que eu quero oferecer aqui é o do perdão. O perdão, ele tem muito poder. Deus escolheu, ao enviar Cristo, dar oportunidade, perdoar no lugar de julgar e condenar. Cristo escolheu isso, porque como Deus também, Cristo, como Filho de Deus, é a própria expressão de Deus, é o Deus Filho, escolheu amar e escolheu perdoar. E isso chega até nós. E aí, aproveitando-se disso, né, nós estamos quase encerrando, e eu espero que a caminhada que a gente fez até chegar aqui, apesar de ter sido um pouco densa em alguns momentos, técnica demais, né, eu espero profundamente que eu tenha chegado ao objetivo. E agora a gente vai experimentar isso. Né? Eu queria convidar, então, para que primeiramente você se sentasse confortavelmente aí no seu banco. Se ajeita aí, né, fica... Deitar não vai dar, né, mas... Sentando-se confortavelmente. Eu queria que você colocasse a sua mão aqui, ó, no seu diafragma. Aqui no estômago, assim, um pouquinho acima do pneuzinho ali, para as que tem, né? Eu por exemplo. Eu queria que você... Isso aqui, o que eu estou fazendo agora é para ajudar a dar uma relaxada, tá? Eu queria que você inspirasse fundo. Sentisse inflando aí o seu diafragma. Solta devagarzinho. Sente aí o seu corpo. Vai sentindo aí. Enquanto o ar está entrando pelas suas narinas, seu coração está pulsando. Isso te permite estar viva. Seu coração batendo.
Agora eu quero te convidar a fechar os seus olhos e sentir essa sua respiração. Inspira profundamente, vai soltando devagar. Sente o ar entrando aí pelas suas narinas, chegando nos seus pulmões. Tenta sentir o seu coração pulsando. Nós somos como imagem e semelhança de Deus, a Bíblia fala. O seu corpo, ele é extremamente importante. Enquanto você está respirando, vai relaxando, vai sentindo isso, porque eu quero te convidar a fazer algumas reflexões comigo. De acordo com tudo que a gente conversou aqui, eu quero que você traga à sua memória agora uma lembrança, um fato. Pode ser recente ou pode ser um fato antigo já, que gerou em você uma dor muito grande, que realmente te marcou, que te trouxe sofrimento, amargura. Não se sinta constrangida se você ficar emocionada e sentir vontade de chorar. Tá? Fica à vontade. Traga a memória. Um fato. Agora eu quero que você pense um pouco sobre os sentimentos que isso te gerou. Que você pense um pouco de que forma isso afetou a sua vida, a sua forma de pensar, a sua forma de experimentar as coisas. Pensa um pouco. Talvez o que te venha à memória agora pode ter sido uma palavra muito dura que você recebeu uma vez de alguém que você ama muito. E isso te deixou extremamente triste. Pode ser que você se lembrou agora de alguém que você perdeu. E isso gera muitas vezes revolta no seu coração. Que lugar que essa experiência dolorosa te colocou? Que lugar? O que ela gerou em você? O que você se tornou depois dela? O que você quer fazer com isso? Que posição você toma a partir de agora com relação a isso? Você não está mais ignorante diante dessa situação. Você pode tomar uma posição
que vai te deixar no mesmo lugar, porque talvez você se acostumou com ele. Ou você pode tomar uma decisão que te leve além. Você pode decidir por uma barreira ou um trampolim. Você pode decidir por um muro ou por uma ponte. Porque agora você sabe. Eu não estou dizendo aqui que você não deva respeitar os seus limites. Mas eu estou convidando você a dar um passo. Porque todas temos capacidade de ir além daquilo que fizeram nos acreditar muitas vezes que somos. Nós podemos ir muito além das nossas dores e sofrimentos. Principalmente porque há um Deus soberano sobre todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas e que conhece a nossa situação. Feito isso, deixado que essas memórias venham, refletido um pouquinho sobre elas, eu quero que você, devagarzinho, vai abrindo os seus olhos, ainda vai sentindo o seu corpo, a sua respiração. Tomando o seu tempo. O meu objetivo aqui não foi dar uma receita a ninguém, não foi esgotar um tema, mas foi apresentar uma possibilidade. Possibilidade de entender e se implicar naquilo que muitas vezes nos faz sofrer. Porque a gente tem capacidade de superar. A nossa posição, a nossa atitude vai dizer muito daquilo que a gente deseja, almeja conseguir. Tudo bem? Assim eu encerro esse momento, né? E encerro aqui a nossa palestra, né? Mas não a nossa conversa. Se você ficou com alguma dúvida, se há algo que você queira me perguntar, se você quiser me mandar as coisas que você concorda, que você discorda, se quiser me mandar feedbacks, críticas também eu aceito. Eu espero do fundo do meu coração que esse momento tenha sido útil para todas vocês. Retenham aquilo que foi bom, aquilo que não, vocês jogam fora, não tem problema. Mas principalmente, se tudo aqui, se a gente puder escolher uma coisa só,
essa coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui. É o poder que o perdão tem na nossa vida. E esse perdão, principalmente que não vem de nós, mas que vem de Deus para a nossa vida. Então, eu gostaria muito de agradecer todas vocês pela participação. Eu gosto de pôr um gifzinho no final para brincar. Foi um grande prazer estar com vocês aqui nessa tarde. Como eu falei no começo, eu retomo agora meu contato. Se mobilizou algo em você, que você não estava preparada, que você não tinha conhecimento, ou algo que realmente te marcou nesse tempo aqui, procure ajuda. Tá? Me procure. Por enquanto está 48. É porque eu vim de Florianópolis. Mas eu vou, assim que eu trocar, daí eu vou avisar. Mas pode mandar que eu respondo. Eu creio que não. Mas se manda uma mensaginha por esse, que depois, quando eu trocar, eu aviso quando eu troco. Pode ser? Muito bem. Como eu falei, por favor. Você pode ter dado um passo aqui. Então, não pare de caminhar. Escolha caminhar e andar para frente. Certo? É isso. Queria chamar. Querem presentear você, Jaqueline. Boa tarde a todas. Eu não consegui cumprimentar todo mundo ainda, né? Desejo conseguir fazer isso depois, né? A gente vai ter um tempinho ali embaixo, né? Mas eu queria agradecer a Jaqueline em nome de todas as mulheres aqui presentes, em nome da nossa SAF, né? Agradecer por você ter aceito tão prontamente nosso convite para estar aqui edificando a nossa vida, né? Foi bênção mesmo. E a gente queria deixar uma singela lembrancinha para você, tá? E desejar que Deus continue abençoando a tua vida. Muito obrigado, Jaque. Também quero agradecer mais uma vez a todas vocês e dizer, né, que nós estamos de portas abertas, estamos aí, né, a Jaqueline com toda a ajuda e a capacidade técnica e profissional dela, né, e nós também como Igreja de Cristo. Se você precisar de alguma coisa, se você precisar de uma conversa, uma oração, se você precisar de alguma ajuda a qual nós queremos e podemos lidar, estamos à disposição, tá certo? Como eu falei, você tem todos os contatos no Facebook, no Instagram e no site da igreja. Se você quiser conhecer mais, se você quiser a palestra da Jaqueline também, está lá, ela já cedeu os direitos autorais. Isso aqui ainda vai custar muito dinheiro, mas ela cedeu, então nós podemos usar gratuitamente, né? Estamos aí. Então, se você quiser, tem lá, Igreja Presbiteriana de Toledo, no Facebook, né? IPB, B de bola, tá? I de igreja, P de presbiteriana, B de bola, Toledo, tudo junto. Você vai acessar o Facebook, o Instagram e também o nosso site, Igreja Presbiteriana de Toledo, né, ipbtoledo.com.br. Você tem lá todos os contatos, nós estamos à sua disposição, tá certo? Se você desejar saber mais, conhecer mais, amanhã pela manhã nós temos escola dominical, né, um tempo de aprendizado aqui da igreja, às 9 da manhã, tá? Das 9 às 10h30. Também temos culto público amanhã às 19h30, tá? Das 19h30 às 21h nós temos cultos. Terça-feira, nós temos todas as terças à tarde
um momento que é promovido pelas mulheres da nossa igreja, a partir das 2h30. É um tempo para conversar, elas fazem artesanato, elas trocam ideias, receitas. E às 4h30 nós temos um tempo devocional. Lemos a Bíblia, oramos uns pelos outros, né? E temos um café depois, bem gostoso, não custa nada, e é uma alegria se você quiser estar conosco. Quartas-feiras nós temos estudos bíblicos, às 19h30 até às 20h30. Rapidinho, você vai aprender, vai ser edificado, vai ser abençoado e não vai consumir muito o seu tempo, tá? Temos programação também dos jovens aos sábados e estão aí, então, as nossas programações. Se você precisar de uma oração, se você estiver passando por alguma situação que você queira que nós estejamos orando por você, que nós estejamos te ajudando, venha, nos procure, nós teremos um grande prazer em ajudar você, tá bom? Leve essa mensagem que a Jaqueline trouxe, coloque no teu coração, que com certeza Deus irá abençoar grandemente a tua vida. Terminando aqui, vou orar com vocês, né? Não vou mais me delongar. Terminando aqui, gostaria que todas descessem, tá? Tem a rampa ali do lado, descessem lá para o salão social. Nós vamos ter um café bem gostoso lá, um momento de confraternização, de estarmos todos lá, todas, né? Todos, né? Hoje é todas, né? Nós somos intrusos aqui, né? Todas, né? Lá, num tempo de comunhão e de alegria, lá as irmãs da igreja vão poder cumprimentá-las, vão poder conhecê-las, né? Vai ser um tempo bem gostoso. E eu já vou até orar aqui, tá? Pelo alimento que você vai comer lá embaixo. Então você vai chegar lá embaixo e já vai ter o tempo para se alimentar, para estar em comunhão e para louvar o nome do Senhor, tá certo? Agradeço de coração a presença de todas, de coração mesmo. Vocês embelezam o nosso evento e com certeza Deus está embelezando a vida de cada uma de vocês, tá bom? Vamos colocar em pé então, nós vamos orar. Estamos encerrando aqui, mas você não vai embora. Desça lá para tomar um lanche, tá bom? Para participar. As irmãs da igreja, deem atenção para as nossas visitantes, né? Façam a sala, façam esse tempo gostoso, tá? E vamos ter lá essa comunhão. Vamos orar? Bondoso Deus, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso meio. Louvo o teu nome pela essa palavra que a Jaqueline trouxe aos corações das nossas amigas e irmãs. Obrigado, ó Pai, por esse tempo tão precioso, por essa ajuda tão preciosa, a qual, ó Pai, o Senhor nos dá nessa tarde. Abençoe a vida de cada mulher nas suas lutas e dificuldades, nas suas conquistas e vitórias. Ajude-as, ó Pai, para que elas possam viver a plenitude do Senhor nos seus relacionamentos. As que são casadas, Senhor, eu peço que o Senhor esteja derramando chuvas de bênção sobre os seus casamentos, a vida dos seus cônjuges, dos seus filhos, as que têm netos, ó Pai, noras, genros, sobre a família de cada uma delas, derrame da tua graça e do teu amor. Peço, ó Pai, sobre a saúde das mulheres aqui. Peço que o Senhor venha abençoá-las, que o Senhor venha livrá-las de todo e qualquer perigo, de todo e qualquer mal. Peço pela espiritualidade delas, Senhor. Abençoe seus corações. Derrame, ó Pai, sobre a vida delas toda sorte de bênçãos, que elas estejam felizes em Ti e que elas possam saber, ó Pai, que o Senhor as ama, que o Senhor as abençoa e que o Senhor quer bem cada uma delas, que elas saibam do valor que elas têm em Ti e que elas possam, Pai, exercer esse valor e esses princípios, ó Pai, no dia a dia, na vida delas, em nome de Jesus. Mais uma vez, agradeço pela vida da Jaqueline, obrigado pela disposição dela, louvo o Teu nome também pela vida da nossa SAF, da diretoria, de cada irmã que se empenhou, ó Pai, em organizar este evento. Obrigado, ó Pai, porque tem sido realmente um ministério dentro da nossa igreja, uma sociedade dentro da nossa igreja que tem cumprido o seu papel, que tem tido o seu valor e que tem abençoado a vida da igreja. Abençoe a Igreja Presbiteriana de Toledo também, que sejamos uma igreja a impactar a vida de Toledo, levando a palavra do verdadeiro evangelho para a glória de Cristo Jesus. A nossa gratidão, louvor e adoração ao Teu nome em Cristo Jesus. Amém e amém.